Os outros ministros do Supremo que quiserem tentar desafiar a lei Magnitsky podem se acomodar. Boa sorte, né? São todos fortíssimos candidatos a também entrar nessa lista, porque os americanos não têm nenhum problema de exatamente, né, incluir mais gente que não apenas corrobora, né, não apenas compactua com as violações maciças e sistemáticas dos direitos humanos que estão acontecendo no Brasil, porque ter mais de 1.000 pessoas presas com processos sumários e condenações de lotes, só isso, sem provas e sem amplo direito à defesa, só isso é uma violação maciça, grave e sistemática dos direitos humanos. Quem quiser compactuar com isso e assinar embaixo decisões absurdas e ilegais tomadas por um ministro sancionado, provavelmente vai se juntar à lista. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Flávio Dino toma decisão bastante equivocada e leva lição do banqueiro da Faria Lima. O colunista Laudo Jardim do jornal O Globo publicou, abre aspas, de um banqueiro da Faria Lima comentando a decisão de Flávio Dino que determinou nesta segunda-feira que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros necessitam ser homologadas no Brasil, numa tentativa de blindar o Alexandre de Moraes do efeito da lei Magnitsky, imposta pelos Estados Unidos. A decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios em território americano. Ou seja, se por exemplo o Banco do Brasil quiser ter negócios em território americano, precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como o Itaú, Bradesco e outros. Fecha aspas. Uma verdadeira lição no ministro comunista Flávio Dino, que parece não ter entendido ainda. Estados Unidos reagem imediatamente após canetada de Dino. O Bureau para Assuntos Ocidentais dos Estados Unidos, órgão ligado ao Departamento de Estado, acaba de publicar no X, abre aspas, Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-las. Pessoas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer transações com ele e pessoas de fora dos Estados Unidos devem agir com cautela. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. Fecha aspas. Uma imediata reação após a tentativa de Flávio Dino de invalidar as sanções contra Moraes. O que Dino fez foi uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Agora, acabou de sair, 18 horas e 38 minutos, uma publicação daquele escritório para assuntos do hemisfério ocidental, que foi publicado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A gente traz agora, saiu fresquinho, tá aí na tela então. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Nota bastante contundente, bastante forte depois dessa decisão do ministro Flávio Dino, Silvio. É uma resposta ao Flávio Dino e uma resposta à entrevista do Alexandre de Moraes ao Washington Post. É uma entrevista que envelheceu mal. Percebam que os recados, eles estão claríssimos nesse comunicado, divulgado, como você disse, há pouco mais de 5 minutos. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Ele está deixando claríssimo, né? O escritório que representa o governo americano está deixando claro. Empresas e pessoas, instituições, quem buscar mercado americano. A resposta já está dada. Segundo ponto, nenhum tribunal estrangeiro, nenhum STF, é isso que eles estão dizendo, pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém de severas consequências de descumpri-las. Atenção, bancos.
descumpri-las. Portanto, Paula, eu acho que está tudo aí. Em pouquíssimas linhas está desconstruída a decisão do ministro Flávio Dino, se é que ela de fato era tão pretensiosa assim, pretendia, por ser de repercussão geral, como falamos na rodada anterior, de alguma forma driblar a lei Magnitsky. Portanto, eu acho que ponto final. Aí, a resposta está dada. Que lambada, hein, Ana? Nossa, a resposta veio assim rápida, porque foi agora há pouco, já em resposta tanto à entrevista quanto a essa decisão do ministro Flávio Dino, e bem o estilo americano, né? Sem rodeios, direto ao ponto. E sem pontos de exclamação. Ponto final. Escreve, ponto final. Escreve, ponto final. Paula, repetitivos, mas eles ainda não entenderam que os Estados Unidos da América, a administração Donald Trump, não está para brincadeiras com ditadores, para aqueles que puxam e alimentam regimes totalitários, regimes de exceção. O Brasil é um regime de exceção, a Constituição não é respeitada, nós temos presos políticos em 2025. Essa resposta firme dos Estados Unidos é para mostrar que nós estamos de olho. Porque antigamente, quando havia alguma declaração dos Estados Unidos sobre o Brasil, era uma coisa aqui, uma coisa colar, uma declaração oficial aqui, talvez um tweet ali, uma postagem ali, aqui. Agora é toda semana, algumas semanas, todos os dias. Ou seja, os olhos dos americanos estão, sim, sobre o Brasil do Lula Alexandre de Moraes. Agora, a entrevista do Moraes para o The Washington Post, não vou retroceder 1 milímetro. Olha, mais uma vez, infelizmente nós temos que ser repetitivos aqui. Nós estamos diante de um presidente americano que está agora tentando resolver uma guerra entre Ucrânia e Rússia, com os grandes líderes da Europa, todos sentados no Salão Oval, na Casa Branca, resolvendo conflitos seríssimos. Se ele, Alexandre de Moraes, não vai retroceder 1 minuto, sequer 1 milímetro, imagine Donald Trump. Então, esse recado do Moraes, através da entrevista do Washington Post, não vou retroceder 1 milímetro, quem deveria estar preocupado com essa declaração são os outros ministros. Porque isso é ruim para os outros ministros, para mais autoridades brasileiras, inclusive os outros ministros que foram poupados das sanções apenas com os vistos. Eles sim, os outros 10 deveriam estar preocupados com essa declaração. Donald Trump aqui já estão, até a CNN americana já está falando em Prêmio Nobel da Paz. Quem não vai retroceder contra regimes totalitários, contra guerras, contra violadores de direitos humanos é o Donald Trump e o cubano Marco Rubio. Portanto, aos que ficaram para trás no Supremo Tribunal Federal, que podem ser puxados para o precipício, esses sim deveriam estar preocupados com essa entrevista ao The Washington Post. Pois é, Augusto, antes de jogar até para o Caute, a Ana tocou nesse ponto, né? Quando ele fala que não vai ter recuo, não vamos recuar. 1 milímetro quer dizer que não há possibilidade de revisão, não se pode mais ter um recurso, porque a possibilidade do recurso, né, no direito é justamente que os colegas ali, ou em outra instância, a decisão possa ser revisada, porque há erros, sim, que são cometidos. E aí ele se gaba de dizer que nas 700 decisões dele, todos confirmaram. Isso aí só piora a imagem dos outros. Também, só isso. São cúmplices. Eu acho o seguinte, ele pensa, o jeito que tem mania de grandeza é assim mesmo. Ele pensa que é intocável, ele acha que está lidando, ele não vê a diferença entre o governo americano e um advogado de um preso político que ele impede até de fazer apresentar as alegações finais. Eles não ouvem,
Bom, fiquemos num caso. Felipe Martins está aí, cada dia que se passa é uma vergonha para o Brasil inteiro, porque ele continua preso. Só um caso. Agora, se quiser, os Estados Unidos apresentam uma resposta para ele com uma relação de centenas de casos que configuram um abuso criminoso de autoridade, que configura crime cometido por um juiz reincidente do Supremo Tribunal Federal, um caso de polícia no Supremo. E ele acha que está combatendo os Estados Unidos e repete a frase que foi de um governador mineiro em 1930, que ele não queria se manifestar. Me lembro o nome dele agora, se foi o Olegário Mariano ou um Andrada. Mas um deles falou, importante é a frase. Como é que está Minas? Assim, Minas está onde sempre esteve e dessa posição não arredará, passa 1 milímetro sequer. Não respondeu nada. Ele devia ficar por aí, não. Ele fala seriamente. Estamos aqui na ofensiva e não recuaremos. O futuro dirá quem tem razão e quem faz o papel de bufão, né, nesse momento. O Cauti, voltando à mensagem que foi publicada aí pela Embaixada dos Estados Unidos agora há pouco, na Rede X, eles dizem o seguinte: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanção. Então, eles estão de olho, claro, se o ministro Alexandre de Moraes, que já teve a lei aplicada contra ele, tentar burlar de alguma forma essa legislação, as pessoas ali, os auxiliares, poderão ser punidos. Tanto que está na mesa também a aplicação da sanção contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi. Pois é, Paula. Primeiramente, porque temos esta ideia aqui no Brasil que é só colocar o nome de mais alguém, o CPF de mais alguém, usar a conta de alguém e vai passar e ninguém é pego. Não, os americanos pegam. Se alguém sancionado pela lei Magnitsky usar a conta de um terceiro, mesmo de um parente, usar o e-mail de um parente, por exemplo, porque não pode sequer ter acesso a empresas americanas que têm serviços no Brasil, se usar o nome de outra pessoa para burlar ou tentar burlar a Magnitsky, aquela outra pessoa vai entrar nas sanções também. Então, é o caso, vamos ver o que vai acontecer, da mulher, da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Mas se outros bancos brasileiros decidirem tentar burlar a lei Magnitsky, mantendo, por exemplo, contas do ministro Alexandre de Moraes, ou fazendo de conta que não viram, também vão ser punidos. E aí vai cair, de novo, no CPF dos diretores, dos presidentes desses bancos que não quiseram aplicar a lei americana, mesmo fazendo negócios com os Estados Unidos. E se bancos brasileiros comprados por bancos estrangeiros, por exemplo, existe um banco no Brasil que foi comprado por um banco chinês. É um banco pequeno, fica sempre debaixo da linha da água, ninguém fala dele, que está entrando num sistema paralelo ao SWIFT, o CHIPS, um sistema chinês do SWIFT. Se esse banco tentar burlar a lei Magnitsky, falando, não, a gente não precisa do SWIFT, vamos usar o outro, os diretores que são brasileiros, alguns deles, possivelmente também poderão sofrer sanções. Então, é uma mensagem muito clara para quem quiser, quem tem ouvido para ouvir e quem tem intelecto para entender daquilo que poderia acontecer. E só para terminar também, os outros ministros do Supremo que quiserem tentar desafiar a lei Magnitsky podem se acomodar. Boa sorte, né? São todos fortíssimos candidatos a também entrar nessa lista, porque os americanos não têm nenhum problema de... Exatamente, né? Incluir mais gente que não apenas corrobora, né? Não apenas compactua com as violações maciças e sistemáticas dos direitos humanos que estão acontecendo no Brasil, porque ter mais de 1.000 pessoas presas com processos sumários e condenações de lotes, só isso, sem provas e sem amplo direito à defesa, só isso é uma violação maciça, grave e sistemática dos direitos humanos. Quem quiser compactuar com isso e assinar embaixo decisões absurdas e ilegais tomadas por um ministro sancionado, provavelmente vai se juntar à lista. Eles realmente não perceberam que a cavalaria americana chegou, né? A Ana vai confirmar com muito mais dados, né? Espero. O que eu vou dizer agora é um problema cultural até. No Brasil, dá-se um jeito em tudo. Então você cumpre a lei ou não cumpre, dependendo da pessoa, do réu e das amizades que ela tem. Exemplo,
o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral está aí condenado a mais de 500 anos, né? Coisa comparável a Marcola, e, no entanto, ele está à vontade. É assim no Brasil. Nos Estados Unidos, você não tem um caso semelhante de impunidade. Mas nem semelhante, qualquer coisa. O sujeito cometeu o crime, por exemplo, que o Charles Manson cometeu, não importa se ele vai pedir o perdão depois de 50 anos, se ele virou santo, se ele tentou ser canonizado, não adianta, ele vai cumprir. Milionários que vão para a cadeia, tá aí, um se matou na cadeia, porque não tinha o Epstein, né? Que não tem o que fazer, ele vai ficar preso mesmo. No Brasil, dá-se um jeito. O Alexandre de Moraes, com esse tipo de resposta, e seus aliados acham que estão lidando com um país que não é sério. Os Estados Unidos, de novo, decidiram 2 guerras mundiais. Não vão decidir uma pendência com o Supremo brasileiro? Só na cabeça de maluco essa ideia pode vigorar. A Ana pediu para complementar, deixa eu só pedir para a gente exibir na tela. O Augusto mencionou o artigo da Ana desta semana, da edição de Oeste, a cavalaria chegou, tá? Então, para quem nos acompanha, fica a sugestão de leitura do artigo da Ana desta semana. Aí, ó, para a administração Trump, Alexandre de Moraes não é apenas um juiz. Ele é o símbolo de um regime autoritário que ameaça a democracia na América Latina. Vale a leitura. E ainda antes de passar para a Ana, nossa produção resgatou o vídeo em que o Lula apresenta o ministro Flávio Dino como um ministro comunista. Aliás, Ana, fica a dica aí para legendar em inglês e exibir nos Estados Unidos também esse vídeo. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Sugestão enviar para o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Pois é, Paula, ele entende bastante sobre comunistas, né, e regimes totalitários. E eu pedi para voltar porque é exatamente sobre o Marco Rubio que eu queria mostrar, que eu queria falar sobre uma entrevista que ele deu ontem, que foi muito veiculada aqui nos Estados Unidos, e hoje a embaixada também repostou um trechinho da entrevista do Marco Rubio, e ele deu uma entrevista para um canal aberto, nada alinhado com o Partido Republicano, né, a CBS, e eles colocam aspas, né, o que ele disse ali na entrevista, que eu acho que coloca mais um pontinho nessa fotografia sobre o Brasil que os americanos já fizeram, não é que estão fazendo. E aí ele diz o seguinte: não faremos parcerias com grupos amigos do Hamas. Vamos suspender esses vistos e vamos suspender este programa e reavaliar como esses vistos estão sendo analisados e qual a relação, se houver, dessas organizações com o processo de obtenção desses vistos. E por que isso é importante? Porque, é claro, os americanos sabem que o governo brasileiro tem os seus laços com o Hezbollah, que recebeu cartinha de agradecimento do Hamas, e por aí, né, adiante. A fotografia do Brasil de Lula e Alexandre de Moraes já está muito bem revelada.